E então, meu pessoal, daqui fala o vosso estimado Rosandro da Silva. Sejam todos, mas todos muito bem-vindos ao meu canal. Então, esta é a aula 6 e nós vamos dar sequência, né, justamente ao que nós iniciamos, que é essa longa jornada, né, do mini curso sobre redes de computadores. Então, sem mais delongas, vou já aqui adicionar o router na tela. Vou colocar 2 no caso, porque vou precisar, não vou colocar 3 no caso, vou colocar 3 de boa. Mas por que eu estou a fazer isso? Hoje a gente vai justamente, né, dar início à abordagem sobre roteamento. O que é basicamente o roteamento? Conforme o nome sugere, roteamento nada mais é do que a seleção de rota para o fluxo de dados numa determinada rede. Então, a gente muitas das vezes não faz isso de forma estática, né, ou manual. A gente utiliza protocolos que nada mais são do que conjunto de regras que balizam, né, que vão balizar, no caso, o fluxo de informações ou a rota do fluxo de informações dentro da rede. Existem diversos protocolos incumbidos por tal funcionalidade, né? Mas, em suma, é isso que eu estava a dizer. Nós temos o roteamento do tipo estático e dinâmico. O roteamento estático nada mais é do que tu próprio, enquanto técnico, definir a rota do fluxo de dados dentro da tua rede, né? Ao passo que o dinâmico, tu dás essa função a um determinado protocolo que, tendo em conta diversas características ou então diversas propriedades, ele vai definir a melhor rota para o teu fluxo de dados. Vantagens disso: economia de tempo na transferência de dados, confiabilidade, são muitas vantagens mesmo, segurança e por aí afora. Ao passo que, por caso de roteamento estático, né, é algo bem mais simples e que, tecnicamente falando, quase que nunca se aplica para um contexto de, assim, realmente redes na prática, né, no caso. Então eu estava aqui já a montar sobre o roteamento. É basicamente isto, termos conceituais. Eu gosto mais, acredito que é o mais importante, né, que vocês observem isto na prática mesmo. Então, por esta razão que eu estava aqui já a montar a topologia da nossa rede. Tirei os computadores, ou então hosts finais, tirei também os hosts intermediários, que são os routers e os switches, e agora vou fazer as conexões. Posso fazer tanto automaticamente quanto de forma estática, né? Só que a de estática é mais exaustiva, mas por uma questão mesmo de portanto, ilustração e também de ensino, né? Vou aqui fazer de forma manual. De forma manual está aí, estou já aqui a fazer. Coloquei a porta, conectei uma extremidade do cabo direito, né, do par direito, né, aqui na festa Ethernet 0 do meu host final, e vou colocar aqui a outra extremidade na festa Ethernet do switch. Agora, como é que eu conecto o switch com basicamente o router? Eu conecto o switch com o router em função da porta Gigabit Ethernet. Então selecionei uma das portas Gigabit Ethernet e coloquei, pronto. Por que eu estou a utilizar o cabo direito novamente? Porque eu preciso, porque assim baliza a IEEE, que é uma instituição de engenheiros, né, que basicamente colocam as regras para a questão de redes de computadores. Então eu preciso de cabos direitos para conectar, no caso, estou já aqui a falar à toa, para conectar hosts de diferentes tipos, ou então de diferentes naturezas. Pronto, estou aqui já a conectar. Aqui vou conectar o Gigabit novamente para conectar aqui no Gigabit também. Então vou colocar aqui Festa Ethernet
1, Fast Ethernet 0, Fast Ethernet Odem, Fast Ethernet 2. Depois eu tiro daqui do meu switch pro router no gigabit 0. Vou basicamente adotar esse sentido. Agora aqui eu não posso cometer este erro, não posso fazer isto. Não sei se o software automaticamente corrige, mas não posso porque são dispositivos, né? São dispositivos do mesmo tipo, ambos são switches, ou melhor, roteadores. Razão pela qual eu tenho que colocar cabos crossovers. Então gigabit 1 aqui, gigabit 1 aqui, gigabit 2 aqui, gigabit 1 aqui. Por essa razão que eu tenho que utilizar cabos crossovers e não, portanto, cabos direitos. Não cometam esse erro, por favor. Então vou aqui fazer isto. Eu não sou muito perfeccionista assim quando fico a montar as topologias, mas vou fazer questão de tentar, né, ser um bocadinho organizado. Vou só fazer isto, só para organizar melhor a minha topologia. S2, S3, aqui vou colocar router 3, R3, aqui vou colocar router 2 e aqui vou colocar router 1. Tendo feito isso, o que é que eu vou chamar também? Vou chamar aqui as minhas notas, né, para colocar aqui já os endereços e definir as LANs. Então aqui eu tenho a minha LAN 1, cujo endereço é 192.168.10.1. Esse é o endereço de rede. Agora aqui tenho a minha LAN 2, vou colocar aqui 192.168.11.0/24, que diz respeito à máscara. E aqui tem a minha LAN 3, naturalmente, 192.168.12.0/24. Agora, o cenário todo não termina por aí. Essas são as LANs. Só que eu preciso também definir IPs para as rotas, não é? Para as rotas dos routers. Então aqui eu vou colocar rota 1. Vou colocar a rota 1, o endereço IP da rota 1, vou colocar assim, 10.1/21. Se eu não fizer isso, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter como, não é, justamente ativar os protocolos de roteamento. Rota 2, vou colocar aqui assim, prontos, ponto 0. Se eu não fizer isso, conforme eu ia dizendo, não vou conseguir habilitar os protocolos de roteamento. Eu tenho que definir IP para as rotas também. Tendo feito isso, o que é que eu vou fazer basicamente? Eu venho aqui para o computador, né? Eu vou definir já aqui o IP, 192, ele pertence a essa LAN aqui. Eu vou apontar com o dedo depois que lembrei que não dá, vocês não vão ver. Então ele pertence a essa LAN. O primeiro endereço válido é o de gateway, lembrando. Então vamos utilizar o segundo. Essa é a máscara, né? /24, basicamente diz mesmo isso. O que é que eu estou a fazer? Tenho que copiar aqui e colar aqui e alterar, colocar o primeiro endereço válido da rede. Venho aqui para o segundo computador, faço o mesmo. Coloco, alterando o endereço IP, claro, né? Não podem ter endereço IP e endereços IPs iguais, porque não vai funcionar. Eles têm que ter endereços IPs diferentes. Então aqui eu vou colocar, né? Portanto, tendo em conta o endereço de rede, eu posso colocar este sem nenhum problema. O endereço de rede, depois vocês vão ver lá, caso eu tenha esquecido ou não tenham reparado muito bem. Esse computador pertence a LAN 2, então eu vou colocar assim. Está aqui o endereço que eu estava a referir há bem pouco tempo.